Aplauda ao Todo-Poderoso. Aleluias. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É um motivo de honra, de alegria estar no altar do nosso Deus, para mais uma vez falarmos da palavra dEle. Eu creio que o Senhor Jesus quer falar conosco essa noite. Eu sei que o Senhor Jesus quer falar com a igreja dEle e nessa noite eu serei o canal. Que o Senhor me use, que a graça, que a bondade, que a misericórdia e que o favor de Deus seja comigo nessa noite. Então eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Êxodo 33. Êxodo 33. Olha conosco, Jesus. Êxodo 33, a partir do primeiro versículo. Eu vou tentar não dar trabalho para você, Natan. Êxodo 33, a partir do primeiro versículo. O Senhor disse a Moisés: suba desse lugar, você e o povo que tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência, enviarei o anjo adiante de vocês, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ereveus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que mana leite e mel. Eu irei no meio de vocês. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês é um povo teimoso, para que eu não os destrua. Pai querido, nessa noite eu peço que o teu doce Espírito seja aquele a falar com a tua igreja. Pai querido, o Senhor sabe que eu não tenho o que oferecer para a tua igreja, mas eu creio no poder que há na tua palavra. A tua palavra ela é poderosa para desvendar os segredos do nosso coração. Eu não sei a necessidade da tua igreja, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor é aquele que fala nessa casa. Porque, Pai querido, essa igreja acredita no poder que há na palavra do Senhor. Ministra através do teu Espírito, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu suma para que a glória do Senhor Jesus apareça nesse altar. Pai querido, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua graça, do teu favor e da tua misericórdia nessa noite. Fala conosco, fala com a tua igreja. Fica à vontade, porque a casa é do Senhor. Faça aquilo que o Senhor desejar nessa noite. Faça aquilo que está no teu coração nessa noite. Eu desejo ser um instrumento de bênção. Se há algum empecilho em mim, que ele caia por terra nessa hora. E que seu nome seja exaltado, agora e sempre, Jesus. Amém, graças a Deus. Os irmãos podem se sentar. Vamos lá. Eu vou ler de novo o texto, porque eu li um pouco embaralhado, então vamos ler esse texto direito. O Senhor disse a Moisés: suba desse lugar, você e o povo que tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência,
enviarei um anjo adiante de você. Expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no meio do caminho. Então, estamos falando do povo de Deus. O povo que o Senhor tirou com mão forte da terra do Egito. O povo que o Senhor havia feito uma aliança. E ele confirma essa aliança no capítulo 19 de Êxodo, a partir do versículo 3. Ele diz assim, a Bíblia diz assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor chamou e disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, ouves atentamente a minha voz e guarda a minha aliança. Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. São essas as palavras que você dirá aos filhos de Israel. Então Deus, ele vai confirmar uma aliança que ele faz para esse povo. E ele fala isso para Moisés: Moisés, diga para o povo que esse povo é um povo meu. É a minha propriedade particular, é a nação que eu escolhi para que seja o meu povo. Essa noite eu gostaria de falar sobre a presença de Deus. Essa noite eu queria dizer que o que tem de mais importante na nossa vida cristã é a presença do nosso Deus. É a presença manifesta do Senhor para nós. E aqui eu não estou falando do atributo de Deus, que é a onipresença, porque Deus, ele está em todos os lugares. Salmo 139, versículo 8, vai dizer: Se eu subir ao céu, tu lá está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor estará também. Eu não estou falando dessa presença que ele está em todo local. Eu estou falando da presença visível do nosso Deus. Olhamos para o Egito, olhamos para esse povo antes cativo e vemos o que o Senhor faz para esse povo. Vemos a mão poderosa do Senhor arrancando aquele povo do Egito, de uma terra de escravidão, de 430 anos de sofrimento, de dor. E o Senhor ouve o clamor daquele povo e o Senhor levanta um homem. O Senhor levanta Moisés para instruir esse povo. 10 pragas chegaram ao Egito. A última praga, todos os primogênitos dos egípcios morreram. Aquele povo viu a graça do Senhor, o poder do Senhor, porque o sangue do Cordeiro estava nos umbrais das portas. Nenhum filho dos israelitas morreu. Todos eles foram guardados pelo Senhor. Os egípcios, os israelitas, eles viram a presença do Senhor manifesta no meio dele. Eles experimentaram o que o Senhor podia fazer para eles, com eles. E com os umbrais, com o sangue do Cordeiro, aqueles filhos, aqueles primogênitos foram guardados. Eles foram libertos do cativeiro. Eles tiveram a sua vida totalmente transformada. E agora esse povo começa a caminhar. E a nuvem cobre eles, que é a presença de Deus durante o dia. E de noite, uma coluna de fogo continua acompanhando aquele povo. Esse povo, a todo tempo, vê o que o Senhor Jesus pode fazer por eles. E eles se deparam com o mar. E o exército de Faraó vindo atrás deles. E eles avançam o mar a pés secos.
e vê todo o exército de Faraó engolido por esse mesmo mar que eles passaram a pés enxutos. Esse é o poder manifesto de Deus que eles viam, que eles experimentavam. Deus destrói os exércitos de Faraó. Deus manda maná do céu. Deus manda cordonices para o seu povo. Deus faz a água amarga se tornar em água doce. O Senhor, era através de uma rocha, dá água para o povo. Moisés fere a rocha e o povo tem o que beber. Esse é o Deus que visitava o povo. Esse é o Deus que dava sinais visíveis para o povo. O povo experimentou coisas que outros povos não experimentaram, porque ele era um povo seleto, era uma nação especial. Agora, quando a gente entra no capítulo 32, um pouco antes, Moisés sobe para o monte. No Êxodo 24, a partir do 16, está escrito assim. Êxodo 24, a partir do 16. Está escrito assim. A partir do 16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou a Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e permaneceu lá 40 dias. Então Moisés sobe o monte. E o povo está vendo a glória de Deus no monte. O povo está debaixo vendo aquela nuvem densa, como se o monte fumegava, a presença de Deus era vista pelaquele povo. Mas o que acontece? Moisés demora a descer. Para o povo, Moisés demora a descer do monte. E eles ficam preocupados, porque Moisés estava demorando demais naquele monte. Deus estava dando as instruções para Moisés. Deus estava dando a forma do povo que ele queria. Deus estava orientando Moisés. Moisés, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Mas o povo não entende. O povo olha e fala assim, Moisés está demorando demais. Cadê Moisés? Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, versículo 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Tamanha era a intimidade de Moisés naquele monte, que Moisés desce com 2 tábuas de pedra, esculpida pelo próprio dedo de Deus. E aquele povo está achando que Moisés estava demorando demais em cima do monte. Deus queria uma nação, como ele disse, peculiar. Uma nação separada, uma nação que tinha os moldes do Senhor. O povo viveu muitos anos no Egito. Existia coisas que ainda estavam enraizadas no coração do povo. E Deus queria moldar o coração daquele povo. E Deus queria indicar o que ele queria. Então, do capítulo 19 ao capítulo 32, Jesus vai dando instrução, vai falando sobre o tabernáculo, o Senhor vai falando sobre as leis, o Senhor começa a ensinar o povo, começa a ensinar Moisés o que o povo deveria aprender. A presença de Deus pairava no monte, como um fogo consumidor.
O povo olhava de baixo, via o monte fumegando, e eles falaram: Moisés não vai sair vivo de lá, não. Tamanha era a glória densa que pairava naquele monte, e eles pensaram: aquele Moisés que libertou a gente, ele já deve ter morrido. O povo começa a pensar que Moisés não sobreviveria àquele momento no monte, e começa a dizer que Moisés havia morrido. - 32, versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então se reuniu em volta de Arão e disse: levanta-se, faça para nós deuses, que vão adiante de nós. Pois quanto o Moisés, este homem que tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então o povo começa a pressionar Arão e fala assim: esse Moisés, eu acho que ele não sobreviveu. Levanta para nós deuses. Um povo que viu a mão do Senhor em tudo. Moisés se ausentou por 40 dias. E o povo não teve paciência de esperar Moisés descer do monte. E Arão se sente pressionado, e Arão cede à pressão. Versículo 2, capítulo 32. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres e dos seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Esse, recebendo-a das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, e fez para ele um bezerro de metal fundido, e disseram: são esses, ó Israel, o Deus que tiraram vocês da mão do Egito. Além de erguer o bezerro de ouro, ele fala assim: é esse Israel que tirou você da terra do Egito. Nós bem sabemos quem foi que tirou aquele povo da terra do Egito. Nós bem sabemos que só o Senhor teria a mão forte para tirar aquele povo da terra do Egito. Arão foi insensato, cedeu à pressão do povo, deixou-se influenciar, e olha para o bezerro de ouro e ainda diz que é esse. E foram um pouco além: é esse o Senhor que tirou vocês da terra do Egito. Dando honra a quem não tinha honra. Dando as costas para todos os milagres que o Senhor havia feito por eles. Por um minuto, aquele povo parece que esquece o que o Senhor fez por eles. E dão honra àquele bezerro de ouro. As intercessoras, orem por mim, por favor. Um altar foi edificado. E Arão disse: amanhã, pela manhã, oferemos holocaustos, oferta para aquele bezerro. Eles comeram, eles beberam e eles se divertiram. Eles estavam sem limite, desenfreados. Um cenário caótico.
misturando o culto do Senhor com aquilo que não era do Senhor. Diante desse cenário caótico, Deus fala com Moisés. E eu pensei, por que Deus não falou antes para Moisés, que já estavam tentando fazer esse bezerro? O Senhor nos dá o poder de decisão. O Senhor nos dá o direito de escolher se eu faço bezerro ou se eu não faço bezerro. O Senhor não ia impedir, porque Ele queria ver até onde aquele povo era capaz de ir. Diante desse cenário caótico, Deus fala com Moisés. Versículo 7 do capítulo 32. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si bezerro de metal fundido, adorou, ofereceu sacrifício, dizendo: são esses, ó Israel, os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixa-me que eu me acenda contra eles o meu furor e os consuma. E de você farei uma grande nação. Deus olhou para aquele povo, agindo da maneira que Ele queria agir. E Ele olhou e falou assim: deixa que eu desça, e eu corrija esse povo. E a partir de você, Moisés, eu farei uma nova nação. Moisés desce depressa do monte, com as tábuas da lei que eu disse, que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E enquanto ele e Josué descia do monte, Josué fala: está ouvindo, Moisés? É alarido de guerra. Aí Moisés fala: não é dos vencendos e nem dos perdedores. Isso é canto de música. Isso é festa. Meu Deus. Moisés vê o bezerro, vê as pessoas dançando em volta do bezerro, vê a adoração que estava acontecendo naquele local. E ele atira as tábuas no pé do monte, pega o bezerro, queima, reduz a nada. E pergunta a Arão: o que foi que aconteceu com você? Para que você trouxesse tão grande pecado. Abraão tenta justificar o injustificável. Abraão tenta dizer algo, mas ele não tinha argumentos. Só existe um Deus, só existe um Senhor. Um só que é digno de louvor, de honra e de adoração. Nada mais importa senão a presença do nosso Deus. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, ele para de pé no arraial e pergunta: quem é do Senhor? E os levitas se apresentam. E naquele dia, 3.000 pessoas foram mortas. Versículo 30. Primeiro, antes de ir para o versículo 30, queria que fosse lá em Deuteronômio 9, a partir do 25.
Deuteronômio 9, a partir do 25. O título da minha Bíblia diz: Moisés intercede pelo povo. E assim fiquei prostrado diante do Senhor. Durante 40 dias e 40 noites estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que ia destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destrua o teu povo, a tua herança que resgataste com grandeza e tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te do teu servo Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a maldade, nem para o seu pecado. Moisés, ele não é egoísta, ele se põe como intercessor daquele povo. Moisés fala: por favor, Senhor, não mata esse povo. Por favor, Senhor, tenha misericórdia desse povo. Moisés se coloca como intercessor desse povo. Versículo 30, capítulo 32 de Êxodo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez Ele possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Então, esse versículo e o versículo de Deuteronômio que a gente leu, então Moisés voltou e ficou 40 dias em oração, em consagração, em separação, para que o Senhor perdoasse aquele povo. Ele se coloca como intercessor desse povo. Ele se coloca na brecha por aquele povo. E ele não queria que existisse um novo povo a partir dele. Porque Moisés sabia que aquele povo era o povo que o Senhor tinha escolhido. Faça isso não, Senhor. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. O que dirão os egípcios de nós, que o Senhor tirou de lá para que nós morramos aqui? Não faça isso não, meu Senhor, tenha misericórdia. Capítulo 33, versículo 1, que foi o texto que nós lemos. Deus disse a Moisés que daria para aquele povo o que ele tinha prometido. Moisés, eu vou dar a terra que eu prometi. Eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Eu vou cumprir a minha palavra, Moisés. Porém, a minha presença não vai. Eu vou tirar os inimigos do caminho. Não vai haver impedimento, porque eu vou tirar todos eles. Mas a presença do Senhor Jesus não vai. Do Senhor Deus não vai. Eu não vou no meio de vós, porque vós é um povo teimoso. Para que eu não os destrua no meio do caminho. E aí acabou a história, acabou a introdução, acabou tudo. E é a hora que o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E aí a gente cai numa pergunta. O que de fato nós estamos buscando? Qual é o meu intento quando eu venho na casa do Senhor? Por que eu venho na casa do Senhor? Eu estou buscando uma terra abastada, próspera? Ou eu estou buscando o Senhor da terra abastada e próspera?
Moisés entende que a presença do Senhor era essencial. A presença do Senhor era inegociável. A presença do Senhor precisava estar no meio deles. E Moisés fala: se o Senhor não for comigo, não for conosco, não nos faça sair desse local. E que local era esse? O deserto. Deserto não é confortável para a moradia, mas o Senhor estava com ele. Então, se o Senhor ficar comigo aqui no deserto, eu prefiro ficar aqui do que chegar numa terra que mana leite e mel e o Senhor não estiver lá. O que faz a diferença do ambiente é a presença de Deus. A minha casa, a tua casa pode ser muito simples. Em contrapartida, pessoas morarem em palácios. A diferença da vida do cristão é a presença de Deus. A presença de Deus que vai fazer todo o ambiente ser transformado. O Senhor que muda o ambiente, é o Senhor que faz o deserto um lugar confortável para se viver. Porque Ele é a nossa garantia. O Senhor é a nossa garantia. E fica uma pergunta: o que faz a presença do Senhor se afastar de mim? Por que a presença do Senhor se afastou daquele povo? O nosso pecado é o que faz separação entre nós e o Senhor. Eu preciso detectar o que tem dentro de mim que me afasta do meu Senhor. Por que tirar as joias? O Senhor mandou aquele povo: tira as joias. Você continuar lendo mais um pouquinho? Vamos lá. Versículo 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e amarrá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda de tenda do encontro. Perdão, no 4, lá no versículo 4, lá em cima. E o povo ouviu essas más notícias. Qual foi as más notícias? O Senhor não ia com eles. Começou-se a prantear. E nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu for com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tire as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Por que tirar as suas joias? A joia foi um instrumento usado de corrupção daquele povo. Eles usaram as joias para fazer o bezerro de ouro. Eles doaram as suas joias e o Senhor fala assim: tira as joias de vocês. Porque isso é o instrumento de queda que foi usado. E vocês foram à ruína por causa disso. Tirar da nossa vida tudo aquilo que lembra o nosso passado. Se eu ainda carrego algum tipo de joia que vá corromper a minha comunhão com o Senhor, eu preciso jogar isso fora. O que eu carrego não pode lembrar o meu passado. O que eu carrego não pode lembrar o meu passado. Tira as joias do meio de vós. Aquele povo era joia, e eu? O que eu preciso tirar para que a presença do Senhor não se afaste da minha vida? Nós precisamos fazer como aquele povo fez.
prantear, tirar aquilo que o Senhor ordenou e se render aos pés do Senhor. Pedir misericórdia para que a presença dele retorne, para que a presença dele não se afaste de nós. Capítulo 33, versículo 7. Agora sim. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, porque estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda do encontro, todo o povo se erguia, cada um à porta da sua tenda, e seguia-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e se punha à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda. Adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Por quê? Nós não podemos viver sem a presença do nosso Deus. Sem o favor do nosso Deus para nós. E aí, terça-feira, eu estava aqui no estudo e quando a pastora falou essa frase, eu anotei. Leonardo até me olhou e falou assim, tem tudo a ver com o que você está pensando. Eu falei, é verdade. Essa frase é da pastora Deise. O favor de Deus só nos é garantido por causa da presença dEle. Não adianta buscar o favor, frase da pastora Deise, sem a presença daquele que gera o favor. A presença de Deus é a garantia do favor dele sobre nós. Eu não posso estar aqui por causa dos benefícios e eu preciso de muita coisa. Mas a principal coisa que eu preciso é a presença de Deus. Ela é essencial, ela não é opcional para o cristão. Não é uma opção para nós, a presença de Deus necessita estar em nós. Glória a Deus. Essa presença fazia aquele povo um povo distinto. Capítulo 33, versículo 6. Não é 6, não. Capítulo 16, 33, 16. Pois como se poderá saber que alcançamos o favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andar conosco, de maneira que somos separados? E eu e o teu povo de todos os povos da terra? Ele fala assim, Deus, não é porque nós andamos com o Senhor que nós somos um povo distinto? Será que não é isso que nos difere? Ter a presença de Deus em nós? Não é uma opção. Nossas conquistas não adianta se o Senhor não estiver conosco. Se nós formos conquistarmos com os nossos próprios braços, estamos tendenciosos ao fracasso. A minha vida cristã, o que mais importa é que eu alcance o favor do Senhor, que eu alcance a presença do Senhor. E tudo que eu conquistar, se o Senhor não estiver, tudo é vazio. Tudo perde o sentido.
Se eu oro e não tenho a presença, não faz sentido. Se eu canto e não tenho a presença, não faz sentido. Se eu evangelizo e eu não tenho a presença, não faz sentido. O que nos difere é a presença de Deus em nós. Isso que faz a diferença nas nossas vidas. Tudo que nós façamos, façamos para a glória do nome de Deus. Eu preciso fazer como Moisés fez. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Porque é a tua presença que me direciona. É a presença de Deus que vai me dar o caminho correto. Aquele povo sabia que quando a nuvem se movesse, eles se moveriam. Quando a coluna se movesse de fogo, eles se moveriam. A presença de Deus era a direção daquele povo. A presença de Deus é a nossa direção. Sem essa direção, ficamos vulneráveis. Como eu disse, tendenciosos ao fracasso. Se eu agir com minhas próprias vontades e confiar na minha própria capacidade, eu não alcançarei o favor de Deus. Mas quando buscamos o Senhor em oração, em rendição, em humilhação, abandonando aquilo que não é para nós termos, eu alcanço o favor do Senhor. A presença do Senhor está no nosso meio. Aí de repente você fala assim, eu ainda não senti. Busca o que afasta você do Senhor, para que você também sinta essa presença. Porque a presença do Deus que estava agindo naquele tempo é a mesma presença do Deus que age agora. Os milagres sobrenaturais que aquele povo vivia, os milagres que nós também podemos viver. Buscamos ao Senhor em rendição, em humilhação. Tiramos, algumas Bíblias vai estar escrito atavios. Tiramos os atavios, os adornos. Tiramos tudo aquilo que nos impede de estar com o Senhor. Tiramos o bezerro do nosso caminho. Não vamos misturar o culto ao Senhor. Não vamos. Precisamos de milagre, sim. Precisamos de vitória, sim. Precisamos de cura, sim. Precisamos de milagres extraordinários, sim. Mas nós precisamos muito mais da presença do nosso Deus. Muito mais do Senhor nas nossas vidas. Muito mais da ação poderosa dEle em nós. Por quê? Porque tudo vai dar certo. O Senhor é a nossa garantia de que tudo vai dar certo. É Ele que nos faz vitoriosos. Pedi um ministério de louvor para subir. É Ele que nos faz vitoriosos. O homem de Deus, Moisés, entra na brecha em favor daquele povo. O povo pranteia, o povo chora, o povo se humilha. O povo reconhece que estavam no caminho errado. O povo busca. Moisés entra em separação mais 40 dias, pedindo, por favor, Senhor, é o teu povo, é a nação que o Senhor escolheu, é o povo que o Senhor separou para si. Não faça, Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer. Sim, são teimosos. Sim, somos tendenciosos ao erro, todos nós. Sim, às vezes fazendo coisas que nos afastam da presença do Senhor, sim. Mas a presença do Senhor agora é o Espírito de Deus em nós. E o Espírito do Senhor, Ele não habita em casa suja. Ele quer um coração que se renda a Ele
em espírito e em verdade, quebrantado, humilhado, sem divisão, sem adornos, sem bezerros. É um coração rendido ao Senhor. E no versículo 14 do capítulo 33, vai dizer assim: e respondeu Jesus: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Moisés, ele vai ter uma experiência extraordinária com esse Deus. Deus põe Moisés na fenda da rocha. E Deus fala: você vai ver toda a minha bondade passar, Moisés. E eu colocarei a minha mão. Você não pode ver o meu rosto, porque o homem que vê certamente morrerá. Mas Moisés, você verá as minhas costas. Aquele intercessor, ele não só alcança o favor de Deus para aquele povo, mas ele vive uma experiência extraordinária com o Senhor. Moisés vive uma experiência que ele não poderia viver, porque Moisés se separava, Moisés se consagrava, Moisés se humilhava. Moisés chegou ao ponto de dizer: Deus, pode riscar então o meu nome do livro? Risca então, meu Senhor, o nome do livro. Aí o Senhor fala: compadecerei de quem eu compadecer. Eu que sei, Moisés. Eu que sei, Moisés. Eu quero dizer nessa noite, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Alguém que dentro do coração ainda não experimentou a graça, o poder, a bondade, a manifestação desse Deus. Eu quero dizer que essa palavra é para você. Você que deseja ter esse Jesus, que hoje levou sobre si as nossas enfermidades, a nossa culpa. O inimigo não pode acusar quando nós temos o Senhor nas nossas vidas. Então essa palavra é para você. Se certa vez você andou por outros caminhos, fez coisas que desagradaram ao Senhor, e aí você olha para si e fala assim: existe um vazio dentro de mim. Esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor. Ninguém pode preencher esse vazio. O pai, a mãe, o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, os filhos. Existem vazios que só o Senhor Jesus pode preencher em nós. Esse ambiente é o ambiente onde a presença do Senhor está. E ela é manifesta aqui. É hora de nos rendermos a esse Deus e confessarmos as nossas culpas, os nossos erros, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e se colocarmos diante dele. Essa palavra, meus irmãos, para mim é desafiadora. Quem já me ouviu pregar? Eu nunca preguei uma palavra como essa, mas o Senhor quis assim. O Senhor quis falar assim. Ele falou assim comigo: a presença do Senhor é o que vai me satisfazer. Como eu disse, precisamos de cura, precisamos de milagre, precisamos de portas abertas, precisamos de tantas coisas materiais. Mas Deus é o melhor que nós precisamos e é o essencial para nós. Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Não confie as suas forças em você mesmo. Deposite toda a sua força em Deus. Acredite que Ele é poderoso para mudar a sua história. Acredite que com você, com Deus, você é a maioria. E Ele há de dar a vitória para todos nós. Pai querido, eu louvo o Teu nome. Eu engrandeço, Senhor, e agradeço por Tua presença que está no meio da Tua igreja, Pai.
A tua palavra, ela é poderosa e o teu Espírito, ele prega muito melhor do que eu. Então que o Santo Espírito do Senhor continue a ministrar no coração da tua igreja. A palavra foi o Senhor que colocou no meu coração e o Senhor não deixou que eu mudasse. Nós, igreja do Senhor, queremos o Senhor na nossa vida. Nós não negociamos a tua presença, Deus. Nós desejamos a tua presença, meu Deus. Muito melhor do que os benefícios. Nós queremos o Senhor da bênção. Pai querido, nós queremos o Senhor, Pai, em nós, para que nós venhamos viver uma vida de excelência contigo. E sim, Jesus, no momento certo, a cura virá, o milagre chegará, a salvação chegará sobre a nossa casa, mas o essencial que existe em nós é o Senhor. Se há algum irmão, ó Deus, nessa noite, que ainda se sente afastado da tua presença, que nessa noite ele ore para dentro de si e diga o quanto ele precisa do Senhor nele, nela, que a presença do Senhor venha preencher todo o espaço vazio, todas as decepções, todas as frustrações, Pai. Meu Deus, seja preenchido pela presença do Senhor. Fique à vontade, Jesus. A igreja é do Senhor, a casa é tua, Jesus. Quem trabalha aqui é o teu Espírito. Faça conforme lhe apraz. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade de ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.